Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o fascismo e o nazismo. Hoje iremos explicar de forma bem resumida, de forma bem prática, o que foi esse contexto, o que são esses conceitos, e iremos trabalhar também as questões históricas. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje irei falar um pouco sobre esse momento. Primeiro, pessoal, nós devemos notar o conceito de fascismos ou fascismo. A gente usa especialmente no plural. Por que utilizamos o conceito de fascismos no plural? É porque se entende que os outros governos totalitários, e essa palavra é muito importante, vai ser, de certa forma, inspirado no fascismo italiano. Até como é que nós podemos observar esse momento? Nós podemos encontrar o fascismo na Itália, o fascismo, que vai dar outro nome, né? Mas e tem aspecto ainda, o nazismo na Alemanha, nós temos o fascismo lá em Portugal, o salazarismo, nós temos o franquismo lá na França e entre outros lugares, beleza? E o que é o fascismo? Vamos entender primeiro o contexto. O contexto era aquele contexto que nós estamos falando do período entre guerra. Tínhamos acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, dividida em dois blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, onde é que a Tríplice Aliança ela vence, e a Segunda Guerra Mundial, que é resultado também desse totalitarismo, desse fascismo sendo engendrado nesse processo que culmina na Segunda Guerra Mundial. Então, esse contexto ali, aquele período entre as duas guerras mundiais, ela vai ser propício para gerar esse fascismo, até porque isso vai gerar um sentimento ali de revanchismo, uma vez que a Primeira Guerra Mundial, ela causou por parte da população o que, né? Uma espécie de revanche, porque muitos dessas nações, como a Itália, que tinha até trocado de lado, não recebe as terras da Inglaterra, isso gera um sentimento de revolta. A Alemanha, com o Tratado de Versalhes, que reduz o seu exército, reduz a sua nacionalidade, ela foi culpado pela guerra. Isso também gera um problema dentro do seu próprio governo, que vai dar lá para trás, no final da República de Weimar, né, na Alemanha, um contexto do nazismo e entre outros elementos. Esse ponto é muito importante. De forma conceitual, a gente nunca, jamais pode esquecer que o fascismo ele não é de caráter capitalista, ele é de caráter capitalista, ele não rompe com o capitalismo, ele rompe com o liberalismo, que é um modelo dentro do capitalismo, mas não significa que o capitalismo como um todo. Esse ponto é muito importante. Tranquilo? Uma coisa que a gente tem que falar é o conceito de totalitarismo, né? Um conceito lá falado pela Hannah Arendt, né? Filósofa, né? E o que é o aspecto do totalitarismo? Totalitarismo, pessoal, é aquele elemento aonde um elemento dentro de uma sociedade que ele vai atingir diversos pontos dentro daquele contexto. Ele pega em aspectos psicológicos, ele é totalitário em aspectos econômicos, ele é totalitário em um aspecto social, ele não dá espaço para outras ideologias, outros questionamentos, beleza? Essa sociedade totalitária ela tem um aspecto único, até porque no aspecto psicológico, né, tratando, né, até porque você não pode conversar com outras pessoas, você não pode dialogar dizendo que é contra, porque você pode ser o que alvo desse aspecto totalitarismo, porque você vai indo contra. Ele se enxerga como uma coisa única, uma coisa central, só tem ele e só serve ele. Esse é o aspecto do totalitarismo, beleza? É um regime, pessoal, como nós falamos de fascismo, né? É um regime unipartidário, um regime de massa, né? Mas um regime onde só tem um partido, só tem uma ideologia. Esse único partido político, ele vai desde em cima de todos os outros, ele elimina essa característica que nós conhecemos como uma pluralidade de ideias, além de trabalhar do que nós conhecemos como ultranacionalismo. O que é esse aspecto ultranacionalista, né? É um elemento onde a nação ela tem que estar acima de qualquer coisa, independentemente, né, se a outra nação ela vai vir a cair, se ela vai ser prejudicada, a sua nação ela tem que estar maior do que tudo, beleza? O fascismo, né, utilizou muito, né, daquela expressão Deus, Pátria e Família, e esse elemento é importante para a gente entender também aquele contexto.
O outro ponto é que é uma sociedade extremamente corporativista. O que significa corporativismo? É uma sociedade onde não desdenha de problemas sociais, pelo menos no seu aspecto ideológico. O corporativismo ele prega que uma sociedade é um corpo, é uma corporação, beleza? Se ela é uma coisa única, se todo mundo é igual, não existe problema social. E se existem problemas sociais, tem que ser superado. E uma vez, quando a gente faz uma leitura marxista, a gente entende que a sociedade ela é dividida através de classes. Se ela é dividida através de classes, a gente fala que não tem classe social, o que acontece? Não gera problemas sociais, não se enxerga os problemas sociais. É assim como as sociedades fascistas elas se determinam. Uma sociedade sem problema, uma sociedade onde tem uma ideia de uma corporação e um modelo único para ser seguido, beleza? Outro ponto é que ele vai romper com o liberalismo. Lembrando que a crise de 1929 é aquela crise que é gerada ali na queda da Bolsa de Nova York, aonde uma superprodução, né? Já que o liberalismo não tem um regulamento do Estado, essa superprodução ela vai gerar uma crise. E aí, o que vai acontecer? O liberalismo, né, vai decair e essas sociedades fascistas elas surgem como antidemocrática e antiliberal, porque elas estavam crescendo e do nada elas quebram. Então eles pensam numa ideia, né, ligada até ao keynesianismo, uma ideia de um Estado forte, um Estado interventor, mas claro, um Estado que vai defender e vai aplicar cada vez mais esse capitalismo. Um outro ponto, pessoal, é que nós não podemos esquecer que a Revolução Russa de 1917, ela foi fundamental para colocar a Rússia, né, o que? Tirar ela da guerra, elevar a sua economia e passar por um processo de transformação social. É uma revolução porque ela sai de um país agrário, entra num país industrializado e entra como uma superpotência ali no contexto do período entre guerras até lá na frente, né, derrotar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, os movimentos fascistas, eles surgem sendo extremamente Revolução Russa, antissocialista. Esse ponto e esse aspecto conceitual a gente não podemos nunca esquecer. E quais são os elementos, né, que configuram o aspecto fascista e o que configuram os aspectos nazistas? Eu gosto sempre de destacar que o que? Enquanto o fascismo, qual é a diferença do fascismo e nazismo, né? Enquanto o fascismo, ele é extremamente ligado a uma sociedade mais militarizada, o nazismo já é uma sociedade mais de propaganda. Significa que uma não tem um aspecto da outra? Sim, o fascismo ainda tem muita propaganda, mas não mais quanto o nazismo. O nazismo tem militarização? Tem muita militarização, mas não quanto o fascismo. De todo modo, a gente está falando que uma tem mais e a outra tem menos. E aí, quando nós falamos do fascismo, a gente tem que entender que era o contexto onde é que a Itália, né, pensando numa ideia de revanchismo, já que tinha perdido na Primeira Guerra Mundial, ela vai assumir ali, né, através de tinha ali uma monarquia parlamentar, né, o Benito Mussolini nos anos 20, ele assume o poder, beleza? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Através do que nós conhecemos como a marcha sobre Roma, o Benito Mussolini, através de uma motociata, ele assume o poder. E quando ele assume o poder, ele assume com uma justificativa de transformar uma Roma, uma Itália, naquela Roma do Império Romano. O fascismo e o nazismo tem como elemento de memória. O que é memória? Retomar um passado glorioso. Um passado onde nós tínhamos a Itália, que era uma Itália forte. Claro, né? Isso é um elemento social. Toda vez que o presente ele não é favorável, a gente tende a olhar para trás. Porque se o presente não é legal, a gente não consegue olhar para o futuro e imaginar ele algo bom. Então a gente olha sempre para trás. Poxa, naquela época era melhor. Não é sempre assim? Quando a gente não está muito legal, a gente não olha para trás e fala, nossa, há um tempo atrás eu era melhor. Certo? Quando a gente está bem, a gente pensa, caraca, meu futuro vai ser brilhante. Então, isso é um elemento da vida humana, obviamente, mas também isso reflete nas sociedades como um todo. Então, ele vai capitanear isso e vai utilizar isso dentro da sua ideologia. O Benito Mussolini, né, utiliza muito isso, tranquilo? E ele vai ser, né, eleito como primeiro-ministro, depois ele vai unificar. Esse ponto é muito importante. E aí vai tornar cada vez mais o quê, né? Uma Itália cada vez mais forte. Durante esse processo, nós chamamos o Tratado de Latrão. O que foi esse Tratado de Latrão assinado em 1929?
O Vaticano, que tinha parte ali, né, parte do Papa Pio, né, ele, Pio, 11º, né, Pio IX, desculpa, ele vai o quê, né? Ele, em determinado momento, ele não ajuda, né, mas ele, em certa medida, ele apoia o fascismo, mas depois eles acabam rompendo. E aí vai assinar com Benito Mussolini, aonde a Igreja Católica, ela vai ganhar o Estado do Vaticano como uma espécie de país para ele ali. Esse ponto é muito importante. E o nome do grupo que se dava pro fascismo, nós chamávamos de os camisas negras, né? Que eles tinham uma espécie de uniforme, uma espécie de polícia, uma paramilitar, né? E esse ponto é muito importante. Quando eles assumem o poder, eles começam a inaugurar o que nós conhecemos como movimento fascista, indo contra a democracia, o liberalismo, entre outros aspectos, até porque eles entendem que a democracia levou a eles a uma guerra mundial que trouxe muitos problemas. E aí nós temos o nazismo. O nazismo, né, que vai ser a configura de Adolf Hitler, né, do Führer ali, né, que ele era o líder. O que vai acontecer? O nazismo, pessoal, ele está dentro do contexto alemão. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela vai se transformar numa república, o que nós conhecemos como a República de Weimar. O que foi a República de Weimar? Era uma república parlamentarista, onde nós tínhamos o chanceler e também, né, o presidente, certo? E aí, o que acontece? Tem todos os elementos que nós encontramos dentro do fascismo. Era uma sociedade corporativista, dentro do nazismo, né? Desculpa, né? Mais para frente. E aí, o Partido Socialista, ele estava cada vez mais crescendo dentro dessa República de Weimar. Crescendo cada vez mais. E o Hitler estava cada vez mais perdendo um pouco de espaço. Mais para frente que ele começa a ganhar um pouco mais de espaço, beleza? Isso vai acontecer com o quê, né? Com que a partir de 1933, o Adolf Hitler tenta dar um golpe, não consegue, depois ele volta, vai preso, escreve um livro chamado Mein Kampf, Minha Vida, né? E aí, pessoal, que ele vai conseguir adentrar o poder. Quando Hitler, né, consegue adentrar o poder, dá um golpe e assume o poder, nós temos a chegada dessa sociedade extremamente nazista. E o nazismo, pessoal, ele tem um elemento ideológico muito forte. Ele, né, tinha como espécie, né, de doutrinar aquela sociedade. Por isso que ele passava propagandas na escola, passavam propagandas no cinema, passavam propagandas na sociedade toda para demonstrar o quê? Olha, nós somos a melhor sociedade. E propagava cada vez mais uma ideia de o quê, né? De uma sociedade branca, uma sociedade europeia, um aspecto de um elemento único. Tranquilo? Esse ponto aí também é muito importante. Ele vai propagar bastante esse Jesus germiniano, né? Esse Jesus, que é essa imagem desse Jesus branco que vê por aí. Isso está dentro do elemento do nazismo. E aí que a partir de 1934, nós tivemos a Noite das Facadas. O que foi a Noite das Facadas? Foi o expurgo, foi as buscas de judeus na tentativa, né, de desumanizar, de matar cada vez mais esses judeus, e vai gerar lá para frente, chamamos de Noite dos Cristais, aonde eles quebram as propriedades dos judeus e buscam. E por que o Hitler odiava os judeus? Essa pergunta a gente sempre faz, sempre imagina, e não tem uma questão muito lógica, né? É muito assim, o Hitler não curtia muito os judeus. Por quê? Porque a parte da economia da Alemanha estava na mão dos judeus. E aí ele utilizava disso para o quê? Para criticar, para desviar também, né? Criar um espantalho. E um espantalho dizer, olha, se a Alemanha está assim, é a culpa do judeu. Você cria um inimigo. Quando você cria um inimigo, isso é muito forte, porque você vai gerar um sentimento dentro da sociedade para o apoiar acima de qualquer coisa. Porque a ideia é acabar com o inimigo. Beleza? E aí nós temos também, durante aquele período, chamado milagre econômico da Alemanha. Ele pega uma Alemanha extremamente defasada e transforma a Alemanha numa superpotência. Até porque, né, a Alemanha estava destruída. E aí, como eu falei, ele não rompe com o capitalismo. Os liberais, né, que têm medo, né, de perder a sua propriedade, acaba se unindo aos nazistas, né, tanto ali
na Itália, até porque lembrando que a União Soviética estava ganhando cada vez mais força, cada vez ganhando mais propaganda, e aí os liberais, né, se rompem com o próprio liberalismo e vai apoiar os nazistas. E o que foi esse milagre econômico alemão? Esse milagre econômico é onde nós temos várias construções e uma modernização da Alemanha, chamado de Autobahns. O que seria Autobahns? Eram grandes estradas largas, modernas, estradas essas até que tinham sistemas de guerra, até porque o Hitler sabia que estava cada vez mais próximo, chegando para a guerra, ele preparava aquela sociedade para a guerra. Os trabalhadores, né, fazendo essa estrada, você gera emprego para os trabalhadores, lembrando que, por ser uma sociedade totalitária, quem manda é sempre o líder, certo? Tem uma figura, a figura deles era muito forte, era muito escancarada. E aí ele vai trazer uma espécie de desvalorização ao trabalho. O trabalhador ele não recebia um salário digno, um salário honesto. E aí a justificativa era, olha, você está trabalhando para a sua nação, então aceite como está. Entende essa ideia de um corporativismo? Ela é maior do que tudo. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Eu trouxe mais esses aspectos elementares sobre o fascismo e o nazismo. Tranquilo? Qualquer coisa podem comentar aqui que eu respondo assim que possível. É nóis.